Olá pessoal, saudações, aqui é o Rodrigo Guerra da Radiologia Ortopédica e agora a gente vai começar uma aula muito bacana da nossa série aí de como ver e laudar lesões meniscais, que é a aula de lesão de raízes meniscais, né? Isso aí é um hot topic junto com Ramp Lesion e vamos lá, vamos mandar bala, que essa aula vai ser muito bacana. Eu preparei ela com muito carinho aí para vocês, eu acho que vocês vão gostar. Aula não, vídeo, tá? Que é a aula da sono. Pessoal, as lesões das raízes meniscais, elas estão vendo a gente, né? Isso é uma brincadeira que eu sempre faço, que por mais que a gente não fique atento a elas, elas estão atentas, tipo, elas estão atentas a gente, elas estão vendo a gente. Agora a pergunta é essa, né? Será que nós estamos vendo essas lesões das raízes meniscais, né? Porque o grande X da questão de lesão de raiz meniscal não é o padrão de lesão, mas é o local da lesão que dificulta, ou que se a gente não ficar atento a gente vai deixar passar. Então é o local, a gente tem que dominar a anatomia das raízes meniscais para depois a gente buscar as lesões, que as lesões são os padrões de lesões que a gente já conversou. A grande maioria delas segue um padrão mais radial, mas o importante é o local da lesão. Então a gente tem que mandar bala na anatomia, tá? É onde a gente tem que realmente masterizar isso aí para a gente conseguir achar as lesões de raízes meniscais. Então, por que é importante, né? A gente saber, a gente conhecer tanto assim da root tear ou da ruptura de raiz meniscal, né? Por que é um hot topic da literatura ortopédica, da literatura radiológica, né? Então vamos lá. Em primeiro lugar, se não tratada, a lesão de raiz meniscal ela evolui para artrose precoce, é igual a ruptura radial completa, é igual a ruptura complexa também meniscal, se não tratada vai evoluir para artrose precoce, pode causar fraturas por sobrecarga e insuficiência, a mesma coisa funciona para as rupturas radiais completas, para as rupturas complexas também, que pegam praticamente todo o menisco, e também por causa da alteração biomecânica, podendo comprometer os procedimentos cirúrgicos, né? Se o ortopedista ele não vê e ele não tratar a lesão de raiz meniscal. E então o importante é isso aqui também, né? Que é uma lesão que tem tratamento, dependendo da fase que o ortopedista pega, principalmente no começo, quando não tem muita lesão ou não tem lesão degenerativa junto, essa é uma fase que está indicado o tratamento cirúrgico da lesão da rotura de raiz meniscal. Tá bom? Então é por isso que a gente tem que conhecer mais da raiz meniscal, é por isso que a raiz meniscal ela é tão falada hoje na literatura ortopédica, na literatura radiológica, no boteco da esquina, em qualquer lugar a gente já está falando aí abertamente sobre ruptura de raiz meniscal. Então, outra coisa que eu brinco é que a lesão acha o sniper, né? Porque é o tipo da lesão que ela tá lá apontada lá para a articulação do joelho, para causar um estrago enorme na articulação do joelho, pronto para matar o compartimento articular, e a gente tem que achar onde é que está esse sniper, porque senão ele vai matar o joelho do paciente, né? Ele vai matar esse compartimento articular, né? Então, aqui está o nosso sniper aqui nesse quadro aqui que eu tenho para vocês, olha lá de novo, ó o sniper aqui. Então a gente tem que achar onde é que está escondido o sniper, né? Então para isso a gente tem que saber bem da anatomia, saber bem aonde é que ficam as raízes meniscais, para a gente, aí a gente já sabe onde que o sniper está escondido, né? Então vamos lá, vamos falar um pouco sobre a anatomia das raízes meniscais, como ver as raízes meniscais no exame de ressonância magnética do joelho, né, que é o mais importante, e nós estamos aqui para isso. Então vamos lá. Raízes meniscais, inserção das fibras circunferenciais, ancoragem meniscal, por isso que é tão importante, que é nas raízes meniscais que as fibras circunferenciais longitudinais elas se inserem na tíbia e que fazem o menisco aguentar o rope stress. E a raiz anterior do medial ela é mais variável, ela se insere lá na margem anterior da tíbia. A raiz anterior do lateral, ela tem uma inserção aqui anterior à eminência intercondilar, uma inserção muito comum, com uma parte meio dividindo ali com o ligamento cruzado anterior. Essa raiz anterior do menisco lateral a gente vê bastante nos exames de imagem, com aspecto pouco fibrilado. Isso aí é um pitfall até para lesão meniscal. Eu já falei, já comentei com isso aí com vocês no vídeo de lesões meniscais, de pitfalls meniscais, de armadilhas diagnósticas. E agora nós vamos para as raízes posteriores, tá? Esse vídeo tem um foco maior para a gente estudar, para a gente ver as lesões de raízes posteriores, que é onde acontece a grande maioria das raízes da maioria das lesões das raízes meniscais. Então, a gente tem aqui a raiz posterior do menisco medial, né? Que ela está localizada anteriormente à inserção do ligamento cruzado posterior aqui na tíbia. Então, você quer achar a raiz anterior do menisco medial, acha a inserção do ligamento cruzado posterior, e essa raiz está um pouco para frente, né, e um pouco mais para a mediana
a gente tem a raiz anterior do menisco medial. Essa é a principal raiz lesada, principalmente por causas degenerativas. E aí a gente tem a outra raiz que também é muito lesada, tá? Principalmente em alterações pós-traumáticas, que é a raiz posterior do menisco lateral. Ela é um pouco anterior e um pouco lateral à raiz posterior do medial, mas a raiz posterior do lateral ela é muito complexa, assim, a morfologia dela, a anatomia dela é muito variável. Então é uma raiz que todo exame de joelho que vocês estiverem avaliando, seja ele com suspeita de lesão de raiz, seja joelho normal, sempre dê uma olhadinha ali, sempre dê uma apagadinha ali para ver como é que tá a raiz posterior do lateral, para vocês pegarem esse olho, para vocês identificarem a raiz posterior do lateral, como é que é, porque ela tem muitas variações, ela tem uma inserção mais complexa, então a coisa que eu indico para os colegas, para os residentes, para os colegas que estão começando, para os ortopedistas, sempre deem uma olhada na raiz posterior do menisco lateral, do medial também, mas do lateral, porque do lateral tem essa morfologia mais complexa, mesmo em casos que não tem nada a ver com lesão de raiz, mas para vocês acostumarem o olho com o padrão de normal, tá bom? Que aí quando vocês estiverem vendo alguma coisa alterada e dá aquela coceira assim atrás da orelha ou na sobrancelha, vocês já sabem, vocês podem não saber direito explicar o que está acontecendo, assim, aonde que está o erro, mas que tem alguma coisa ali que está incomodando vocês, vocês vão ver que tem e vocês vão correr atrás disso daí, beleza? Então vamos lá. Essa raiz posterior do lateral, né? Tem uma inserção anterior ao ligamento cruzado posterior também, né? Mas também ela é um pouco mais anterior aí do que a raiz posterior do menisco medial e é caso de lesão principalmente aí em alterações pós-traumáticas com ruptura associada do ligamento cruzado anterior. Então aqui mostrando um corte cadavérico aqui, ó, a inserção anterior, a raiz anterior do menisco medial, aqui que ela se insere lá na frente, junto da margem anterior da tíbia, tem umas 3, 4 variações dessa raiz anterior do menisco medial. Essa daqui é uma delas, então a inserção aqui, ó, junto da margem anterior da tíbia, da raiz anterior do medial, e indo um pouquinho mais para trás, então, na articulação, nesse plano coronal. A gente tem a inserção aqui da raiz anterior do lateral, na tíbia, ó. Repara que essa inserção é bem junto da inserção também do ligamento cruzado anterior, que a gente tem aqui. Então, essa aqui é a raiz anterior do lateral. Então, aqui no corte cadavérico, né, olha aqui o ligamento cruzado anterior chegando aqui e a raiz anterior do menisco lateral chegando aqui também. Isso aqui é até legal porque às vezes você tem pacientes com fratura avulsão aqui do platô tibial junto da raiz, junto do cruzado anterior, que é mais raro ter esse tipo de lesão de cruzado anterior, mas pode ter, que é a avulsão da inserção do cruzado anterior. Às vezes, essa avulsão do cruzado anterior aqui na tíbia também pode levar junto a área da inserção da raiz anterior do menisco lateral. Então, fiquem atentos a isso. Da mesma forma que a gente pode ter um pitfall aí, né? Do ligamento da raiz anterior do menisco lateral junto do cruzado anterior. Às vezes, uma lesão avulsiva do cruzado anterior ali pode levar a raiz anterior junto também. Então, quando a gente estiver vendo, quando vocês estiverem vendo aí um caso de lesão avulsiva da inserção do cruzado anterior, sempre olhem a raiz anterior do menisco lateral para ver se ela está inserida no fragmento ósseo avulsionado ou se ela está inserida no osso normal, na tíbia normal, fora da área do fragmento ósseo avulsionado. Beleza? Fica a dica aí, uma coisa legal para vocês saberem no dia a dia, quando vocês estiverem analisando essa porção aqui da inserção meio junta aqui do ligamento cruzado anterior com a raiz anterior do menisco lateral. Bom, indo mais para trás agora, no nosso plano, agora a gente tem as raízes posteriores, tá? Então a gente aqui, ó, menisco lateral tá aqui, menisco medial tá aqui, ó, um pedacinho aqui da raiz anterior, ó, aqui a raiz posterior do menisco lateral, aqui a raiz posterior do menisco medial. Então olha só, a raiz posterior do menisco lateral tá aqui, um pedaço dela, a raiz posterior do menisco medial tá aqui, uma parte dela também. Reparem que quando essas raízes elas se inserem, geralmente a raiz anterior do lateral se insere um pouquinho mais para frente, a raiz posterior do lateral, ela se insere um pouquinho mais para frente, um pouquinho mais anterior do que a raiz posterior do medial. Repare que essas duas inserções, elas são anteriores à inserção do ligamento cruzado posterior. Então, quando você estiver vendo o ligamento cruzado posterior no plano coronal inserindo na tíbia, as raízes meniscais elas têm que estar para frente disso, tá? Porque quando o ligamento cruzado posterior ele está inserindo aqui, é porque a raiz anterior, a raiz posterior do medial ela já se inseriu um pouquinho mais para frente e a raiz posterior do lateral se inseriu mais para frente um pouquinho ainda. Então isso é um reparo anatômico legal para vocês guardarem. Inserção do ligamento cruzado posterior. As raízes meniscais elas estão anteriormente à inserção do LCP no platô tibial. Beleza? Então fica a dica.
dando sequência aqui, eu resolvi botar o plano coronal todo para vocês verem, né? Então, olha só, aqui o cruzado posterior se inserindo na tíbia. Aqui a gente tem o corno posterior do menisco lateral e do menisco medial. Eles estão dando aquela voltinha lá no... Estão pegando a zebra, né? Lá na região mais posterior da articulação do joelho. E aí, quando eles dão essa curvadinha aqui para frente, vão ficar para frente do ligamento cruzado anterior. E aí a gente tem a inserção das raízes, né? Raiz posterior do medial, raiz posterior do lateral, né? Aí, continuando com cortes mais para frente aqui, a gente já vai indo para a área dos corpos meniscais, ok? Então, guardem bem essa anatomia no plano coronal, que a anatomia no coronal, para vocês encontrarem o sniper, para vocês encontrarem a lesão, é imprescindível, é o melhor plano praticamente. Eu gosto muito do sagital também, eu sou fã do sagital também, mas o coronal e o sagital junto, eles arrebentam para avaliar as rupturas de raízes meniscais. Então, agora, vamos para o sagital? Então, olha no sagital, pessoal. No sagital a gente tem aqui é o côndilo femoral medial. Aqui embaixo a gente tem o côndilo femoral lateral. Mas olha aqui o medial, então a gente tem o corno posterior do menisco medial. Corno posterior do menisco medial, olha só. Ele vai perdendo um pouco do formato triangular dele, ele vai ficando mais arredondado. É normal, ó. Isso aqui é o normal da raiz meniscal posterior aqui, ó, do medial. E aí, ó, você vai vendo aqui a raiz inserindo aqui na tíbia, o ligamento cruzado posterior tá passando aqui, ó, tá inserindo aqui, e aqui tem um restinho ainda da raiz, mas a maior parte da raiz a gente vê nessa imagem aqui e um pouquinho aqui. Então, reparem que a inserção da raiz posterior do menisco medial, ela tá anterior ao ligamento cruzado posterior. Ela tá anteromedial ao ligamento cruzado posterior, beleza? Aí, quando a gente vai lá para a porção lateral, ó, olha aqui, ó, o corno posterior do menisco lateral tá aqui, ó, corno posterior do menisco lateral, ele vai vindo aqui, ó, nessa região, repare que ele tá mandando um filetinho aqui, ó, ó o filetinho dele aqui, ó. Isso aqui é a raiz posterior do menisco lateral. Viu? Essa raiz posterior do menisco lateral, ela é muito variável, ela às vezes é mais maciça, às vezes ela é um pouquinho mais fininha, como esse caso aqui. Então vocês sempre olhem, sempre acostumem o olho de vocês a olhar essa raiz posterior do menisco lateral, tanto no coronal quanto no sagital, beleza? Então esse aqui é o corte sagital, é um corte também que é muito importante para a gente avaliar lesões de raízes meniscais. E agora vai uma menção honrosa, né, para o axial 2D. Por que eu falo que é uma menção honrosa para o axial 2D? Porque ele é muito inconstante. Às vezes a gente consegue ver uma lesão de raiz meniscal no axial 2D, lesão de raiz meniscal no axial 2D, às vezes a gente não consegue ver, às vezes a gente só vê essa lesão no axial porque a gente viu no coronal e no sagital, e aí a gente consegue ver tudo no axial, né? No 2D, então vai uma menção honrosa para o axial 2D. E eu botei aqui o 2D mesmo, porque quando a gente vê em 3D, o axial 3D, aí é outra figura. O axial 3D, que você pode angular um pouquinho, que você pode reconstruir do jeito que você quiser, é muito bom. Mas o axial 2D vai uma menção honrosa, não é um dos principais planos para a gente achar a raiz meniscal. É aquele plano que depois que você tá tudo certo, que você viu tudo, aí você vai lá no axial e acha. Mas não é um plano que você se baseia nele primariamente, geralmente, né, para fazer o diagnóstico de lesão de raiz meniscal. Então agora vamos para sequências especiais, né? Eu já falei para vocês então que o 3D, né, então todo poderoso 3D para avaliar a raiz meniscal é espetacular, tanto as raízes anteriores, né, que você vai mudar, você vai reconstruir no plano que você quiser, quanto as raízes posteriores, né, principalmente porque são as mais lesadas. Então, esse daqui, ó, veja que esse plano aqui que eu tô pegando, ele é mais ou menos paralelo ao ligamento cruzado anterior, e esse plano é um plano que a gente vê bem a curvinha das raízes meniscais entrando na tíbia, né? Então, é o plano das raízes meniscais. Então, olha só, nesse plano, olha a raiz posterior do menisco lateral, como eu consigo ver super bem aqui, isso aqui é o ligamento cruzado posterior. Olha a raiz posterior do menisco medial, que eu consigo ver super bem nesse 3D reconstruído aqui, feito com essa angulação aqui, desse jeito muito parecido com a angulação que a gente faz para o ligamento cruzado anterior. Então, as sequências 3D, de novo, no axial você vai reconstruir, eu vou mostrar um caso depois que o axial mostra, muito bacana, um caso de lesão de raiz meniscal, mas no 3D a conversa é outra, fica mais tranquilo para a gente ver as lesões de raiz meniscal. Mas, de novo, se vocês souberem da anatomia e se vocês procurarem ativamente, as sequências 2D vão dar conta do recado praticamente em todos os casos, tá? Hoje, a maioria dos casos que a gente vê, que eu vejo lesão em 3D, já dava para ver em 2D e nas sequências 2D, e o 3D ele vai deixar a gente mais confiante, a gente vai poder, às vezes, falar um pouquinho a mais sobre o tipo de lesão, mas as sequências 2D, elas já mostram as lesões sim,
e mostram assim que a gente vai pegando cada vez mais confiança e essas lesões aí são muito bem vistas também nas sequências 2D. Mas é claro, 3D é o melhor dos mundos. Mas como a vovó já dizia, né? Momento Raul Seixas aí, como a vovó já dizia, quem não tem colírio usa óculos escuros, né? Como eu falei para vocês, o 3D é espetacular para a gente fazer essa angulação e ver as raízes meniscais. Mas não é todo aparelho que faz 3D. Não é toda clínica que tem equipamento que faz um 3D legal. Então, o que a gente pode fazer para fazer essa sequência oblíqua das raízes meniscais ali posteriores e a gente poder avaliar ela com mais confiança caso haja necessidade? A gente pode fazer uma extensão posterior do coronal oblíquo do ligamento cruzado anterior. Então, olha só essa imagem aqui, pessoal. Isso aqui era um coronal oblíquo do ligamento cruzado anterior, uma sequência que a gente já faz de rotina. E aí, nas imagens mais posteriores, olha como a gente pegou bem a raiz posterior do menisco lateral e a raiz posterior do menisco medial. Reparem, ó, que é praticamente o mesmo plano que eu mostrei para vocês na sequência 3D, que a gente faz para avaliar bem as raízes meniscais ali. A gente consegue ver isso, então, 2D também na coronal oblíqua. Se a gente estender um pouco mais para trás, a gente vai ver isso. Então, é isso aqui, né? A coronal oblíqua ela pode ser usada para avaliar as raízes meniscais, mas só que tem que estender mais para trás para pegar as raízes posteriores dos meniscos medial e lateral. Isso aí é uma coisa que eu vejo que poucos colegas sabem e fazem, e é uma coisa que já está relatada desde 2013 nesse artigo aqui da Clinical Radiology, onde eles avaliaram bem isso e identificaram aí que em 25% dos casos a sequência oblíqua do cruzado anterior, ela aumentou a confiança do radiologista e ajudou em casos duvidosos em 25% dos casos, tá? Então isso aí já está relatado há um tempo na literatura e a gente conversa, fala com os colegas, fala com os residentes, mas não é muita gente que sabe não é muita gente que sabe dessa dica, né? Então, pessoal, para adquirir o coronal oblíquo do LCA aqui, né? Lembrar, né, que são sequências paralelas aqui, a linha intercondylar femoral, a linha de Blumensatt, e a gente vai indo aqui para trás. Cortes finos, né? Que é a programação do cruzado anterior, tá? Como que vocês vão fazer para pegar as raízes posteriores dos meniscos medial e lateral? Então, primeiro, vocês vão pegar lá o LCA, né? Que isso aí vocês já fazem, mas para pegar as raízes posteriores, vocês têm que estender o exame mais para trás. Tem que chegar até o início da inserção do ligamento cruzado posterior na tíbia. Lembra que eu falei para vocês? As raízes meniscais, elas ficam anteriormente à inserção do cruzado anterior na tíbia. Então você tem que chegar essa programação até o início dessa inserção do cruzado posterior, porque aí você vai ter certeza que você vai estar pegando a área das raízes meniscais e aí você vai adquirir essas imagens super bacana, essas imagens que realmente elas mostram as raízes meniscais assim de uma forma melhor ainda do que no plano coronal puro ou no plano sagital que eu falei para vocês. Então aqui exemplo, né, o mesmo paciente, aqui é um coronal puro, mostrando aqui as raízes meniscais, né? A raiz posterior do medial tá aqui, a raiz posterior do lateral tá aqui. Dá para ver já que não tem nada, no sagital também dava para ver que não tinha nada demais aqui. Esse aumentozinho de sinal aqui nessa raiz é porque tem volume parcial no meio, mas quando eu coloco as oblíquas, olha só, acabou, né? A oblíqua do cruzado anterior, ó, dá para ver as duas raízes aqui. Eu vejo também que elas estão boas, que não tem nada demais, de um jeito melhor do que no coronal puro. Mas, de novo, isso aqui é uma coisa que vocês podem usar na máquina de vocês aí, nas sequências 2D, mas os planos puros, eles já fazem um excelente, já dão conta do recado na grande maioria dos casos. Então, como vovó já dizia, quem não tem colírio usa óculos escuros e quem não tem 3D vai de oblíqua do LCA. Tá legal? Não é só a vovó que dizia isso. Esse artigo de 2013 da Clinical Radiology confirmou isso aí, que em 25% dos casos teve aí uma melhora da confiança, uma assertividade maior para dar a lesão ou não das raízes, principalmente das raízes posteriores, né, do menisco medial e lateral. Então é isso aí, pessoal. Resolvi parar por aqui essa nossa aula, que já vai estar dando quase 20 minutos, 19 minutos, e aí tem muita coisa boa para falar, então eu vou fazer um segundo vídeo sobre lesões de raízes meniscais, para a gente falar agora realmente das roturas das raízes meniscais. Mas era muito importante falar sobre a anatomia, falar sobre os planos, como é que a gente avalia, para agora a gente conseguir ver as lesões e avaliar as lesões com calma. Falou? Um grande abraço para vocês e até o nosso próximo vídeo.